Continuando o nosso curso de HTML, agora nós vamos tratar a respeito dos formulários. O objetivo de nós estudarmos os formulários aqui na linguagem HTML é unicamente para conhecermos os componentes de um formulário. Aqui nós não vamos fazer nenhuma ação com os formulários. Isso nós vamos fazer quando retornarmos à linguagem PHP. Aqui nós vamos apenas conhecer os seus elementos, conhecer os atributos, como que se constrói, certo? Essa parte nós vamos trabalhar aqui no HTML. A parte das ações, da programação, nós vamos trabalhar no PHP. Esse que foi, inclusive, o objetivo de nós estudarmos aqui o HTML, para que você possa logo entender de vez e não ficar nada faltando. Então vamos lá então. Primeira coisa a fazer, nós vamos salvar esse arquivo aqui. Vamos salvar como aula 7. .html. E aqui nós vamos trabalhar com formulários. Para criar formulário, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocarmos a tag form e a tag form. Essa tag indica que você está delimitando, né, as regiões de um formulário. Assim como você coloca a tag table e fecha a tag table, da mesma forma você utiliza formulário, tá? Então, para que você, se você não sabe o que é um formulário, vou mostrar para você aqui de forma prática. Então, observa aqui, ó. Aqui nós temos um formulário, ó, em que a pessoa vai colocar o nome, o e-mail, vai colocar uma mensagem e vai mandar essa mensagem, e essa mensagem vai ser processada de alguma forma. Então, toda vez que você vai interagir com o seu usuário na linguagem PHP ou na linguagem HTML, você vai fazê-lo através de um formulário. É a forma como você vai interagir. Você vai digitar os dados, pressiona um botão e vai fazer alguma coisa. Então, vamos criar então o nosso formulário. O formulário, ele tem alguns atributos. O primeiro atributo que nós vamos ver é o atributo action, ou action. Vou colocar aqui aqueles comentários, igual nós fizemos com as tabelas. Vamos explicar aqui o que significa o action. Então, esse atributo action vai determinar o tipo de ação a realizar com o formulário. Existem, na verdade, dois tipos de ações. Quais são eles? A primeira ação é quando o formulário é enviado a um endereço de correio eletrônico. Então, quando você utiliza o formulário para enviar através de um correio eletrônico, então você está usando um tipo de ação. E o outro é quando quando o formulário é enviado a um programa ou a um script que vai processar o seu conteúdo. Na linguagem HTML, quando nós retornarmos ao HTML, nós vamos utilizar bastante esses formulários para manipularmos as nossas funções e fazer com que ele execute algum cálculo. Então, nós vamos trabalhar tanto com o primeiro como com o segundo tipo. O primeiro tipo nós vamos usar quando nós fizermos um formulário para enviar mensagem ao correio eletrônico. No caso aqui, essa mensagem aqui, ó, é uma mensagem enviada através do e-mail, né? E também você pode executar alguma ação no sentido de processar alguma coisa. Você faz uma função, você passa um dado para o formulário e envia essa informação que é processada através de um script de um programa qualquer, que pode ser um script Java, no script Java, pode ser no PHP, pode ser no ASP, né? Pode ser no Perl. Então, não importa a linguagem de programação. O que importa é que você vai passar alguma coisa e esses dados que vão ser passados vão ser processados através deste script. Então, para ficar claro o que eu acabei de falar, eu vou colocar aqui então as duas formas que você pode utilizar. Então, na primeira forma, você ia colocar a seguinte sintaxe: form action igual, aí aqui você ia colocar my_util e-mail @email.com alguma coisa, né? .br. Então, aqui
Dessa forma, você estaria utilizando o seu formulário para enviar ao endereço de correio eletrônico. Essa seria a primeira forma. A segunda forma, os dados no caso, né? A segunda forma seria o actual, e aqui você ia colocar o endereço do arquivo a ser processado. O arquivo a ser processado. Então, ele vai pegar as informações que nós passamos através dos componentes dele e aí você processa essa informação. Muito bem, então. O próximo atributo de um formulário, né, vai ser exatamente aqui. Eu vou tirar essa aqui, né? Vai ser o atributo method. Atributo aqui bastante importante. Então, esse atributo method, ele vai fazer o seguinte, ele vai se encarregar de especificar a forma na qual o formulário é enviado. E aí, o formulário ele pode ser enviado de duas formas, utilizando dois métodos. Quais são esses dois métodos? Ele pode ser enviado utilizando o método post ou o método get. Qual é a diferença entre os dois? Vou enviar aqui um e-mail. Olha só. Vou enviar aqui alguma coisa aqui, ó, para esse e-mail aqui. Ó, vou executar esse comando e observa que aqui na URL não apareceu nada. O que significa isso? Por que não apareceu nada? Porque eu estou utilizando o método post, né? Então, você já deve ter observado em que alguns formulários, vou dar um exemplo deles. Então, olha só esse site aqui. Eu vou clicar aqui nesse botão. Ó, observa que aqui o link igual a 3, ó, passou todo o endereço na URL, na barra de endereço. Então, vamos então à grande diferença. A diferença, quando você utiliza o método post, ele esconde esse endereço da URL. Ele faz o processamento sem precisar mostrar o endereço aqui. Quando você utiliza o método get, não. O endereço da URL, você já deve ter visto algumas páginas que quando você clica no botão, aqui fica lotado de coisas. Então, essas coisas que ficam aqui, justamente porque está se usando o método get. Embora o método post seja o mais recomendável, existem várias pessoas que utilizam o método post. Aliás, o método get. Nós vamos discutir melhor esse assunto no PHP, tá? Porque aqui nós não vamos trabalhar com ações ainda. Nós vamos fazer isso lá no PHP. Aqui nós só vamos dar mostrar, né, a estrutura do formulário. No PHP a gente volta a discutir sobre post, sobre get. Aqui também eu tenho um outro argumento, ou diria assim, né, que é o enctype. Cadê? Enctype. Esse enctype, a gente utiliza ele para indicar a forma na qual a informação vai viajar, né? A informação que vai viajar pelo formulário, ela vai ser mandada. No caso, se você for utilizar essa forma, utilizando o correio eletrônico, o valor deste atributo, no caso, vai ser esse valor aqui, ó. Se você for utilizar, né, com o correio eletrônico, você vai utilizar o valor text plain. Ou seja, quando você utiliza esse valor text plain, você está dizendo o seguinte, que o conteúdo do formulário vai ser enviado como sendo texto plano dentro de um e-mail, tá? Então, se você for utilizar, não for utilizar para um servidor de e-mail, então você ignora esse argumento enctype. Você utiliza ele somente quando você está utilizando informações por e-mail, tá bom? Quando a ação for essa primeira aqui, ó. Então, quando for outra diferente, você não utiliza esse enctype. Deixa eu
eu só fechar aqui os comentários, senão vai dar erro na hora que eu for executar o programa. Muito bem, e agora sim nós vamos tratar a respeito. Então esses são os argumentos de um formulário: o action, o method e o enctype. A prática disso, repito, nós vamos ter no nosso retorno ao PHP. Quando estivermos estudando PHP, aí nós vamos ver isso aí na prática. Por enquanto, vamos só conhecer. Então, vamos lá. Então, o formulário ele é composto de vários, digamos assim, componentes, né? Então, o primeiro componente que nós vamos ver é o componente texto. Então, você vê que um formulário, cadê ele? Ó, isso aqui também é um formulário. Ó. Aqui é um botão que foi bem incrementado com uma imagem. Né? Isso aqui é uma caixinha de texto. Então, nós vamos ver agora essa caixa de texto. Deixa eu voltar aqui para a minha página. Vamos ver, então, a caixa de texto. Para você criar uma caixa de texto, você faz a seguinte sintaxe. Input type, aí você vai colocar text name igual a um nome qualquer. Pronto. Se eu executar o meu programa agora, ó, se eu executar o meu programa agora, cadê o 7? Ó, observa que ele já tem uma caixa de texto. Como que eu criei essa caixa de texto? Tá aqui, ó. Criei a opção Input Type. Quando eu coloco a opção Input Type, coloquei Text, aqui eu estou dizendo que eu quero uma caixa de texto curto. O name passa a ser o nome daquele Input Time, porque nós vamos trabalhar com esse Input Time. Então, o nome, se eu digitar algum valor aqui, tiver um botão e executar, e eu quiser saber o valor daqui, eu vou pegar justamente pelo nome, por esse nome aqui que nós colocamos. Então, esse é o primeiro elemento, né, de um formulário. Esse input type, ele possui alguns argumentos. Então, vamos a eles. O primeiro argumento é o nome, que nós já vimos. Aqui você pode colocar também o size. Esse size você vai determinar a quantidade, no caso, de caracteres. Eu vou colocar aqui 3, size igual a 3, e veja o que vai acontecer. Cadê o programa? Está aqui. Size igual a 3. Ó, se eu digitar mais, ó, ficamos aqui, ó. Então, ficou o tamanhozinho 3, né? O tamanho 3. Agora, aqui ele tem um outro argumento chamado de max length. Era isso que eu ia dizer, na verdade. Me confundi agora. Aqui, na verdade, é o tamanho dele. Deixa eu colocar aqui 10. E o max length, é isso aqui que eu queria dizer, né? O max length, vamos supor, 3. Era isso que eu queria. Ó, eu vou tentar digitar aqui, ó. Vou atualizar, vou tentar digitar aqui, ó. Observa que eu só consigo digitar 3 caracteres. Por quê? Porque a propriedade max length dele está igual a 3. Aqui vai me dizer o tamanho dele, ó. Se eu colocasse aqui 50, veja como é que fica, ó. 50, certo? Se eu colocasse aqui 1, aqui ia ficar 1. E aí, quando eu digito o texto, no caso eu não consigo mais por causa do max length, deixa eu colocar aqui 30, só para você ver o efeito, né? Aí, ó, o texto vai deslizando e vai passando, tá? Você não consegue mais visualizar. Tá? Então, tá aí os atributos dele. Aí ainda possui um outro atributo também. Vou colocar aqui o max dele de 10, que é o atributo de value. Esse value é o valor que ele vai assumir. Você já pode ter um valor padrão. Se coloca aqui como valor padrão. E aí, ó, quando eu executar aqui, ó, quando ele é criado, só que aqui está muito pequeno, deixa eu colocar aqui 30. Quando ele é criado, automaticamente, ó, ele já tem como valor. Tá? Onde que eu coloquei isso? Na propriedade value. Então, tá aqui, ó, input
type, como é que você cria? Input type. Isso aqui é o tipo daquela caixa. Qual é o tipo? Texto. Nós vamos ter outros tipos. Você vai já ver quais. Name, o nome dele. O size, o tamanho dele em caracteres. Maxlength, o máximo de caracteres que ele possui. E o value é o valor que ele contém. No caso, o valor padrão. No caso aqui, eu coloquei esse como sendo o valor. Aqui então está todos os argumentos. Agora, se eu trocar, ó, então aqui foi o input type. Eu, na verdade, eu vou deixar isso aqui para que a gente estude um por um, né? Aqui agora eu vou mudar isso aqui, ó. Input type agora já não vai mais ser. Eu vou dar bem aqui um BR, que é para quebrar a linha. Input type agora, o type já não vai mais ser do tipo text, mas sim do tipo password. Ó, do tipo password. Você já deve ter imaginado que vai ser, ó. Tá aí, ó. Então, quando você tem o tipo password, então observa que você não consegue visualizar o texto. Então, esse é o input type password. Tá? As mesmas características de um input text, o type text, só que ele, ao invés de mostrar o texto fica oculto. Todas as propriedades que ele tem, esse outro também tem. Vamos então passar para o próximo. Deixa eu dar bem aqui um BR. O próximo, eu só vou modificar também. Agora nós vamos ver esse aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Então isso aqui foi o input type. O input type text. Agora nós vamos ver esse aqui. Então esse aqui já tem um outro nome e já tem outros atributos. Eu vou tirar isso aqui tudinho. Isso aqui é o seguinte. O nome desse componente lá é text area, certo? Então você coloca text area. Você vai colocar o nome dele. Vou colocar aqui observação, por exemplo. Aqui, observação. E aqui você vai colocar. Vamos deixar do jeito só assim. Vou fechar aqui o text area. Cadê? Então tá aqui, ó. Um text area. Ó. Você pode digitar textos nele, né? Aqui observa que eu simplesmente coloquei text area, né? Então olha só, você ainda pode colocar outros argumentos. Por exemplo, você pode colocar o argumento rows. Nesse argumento rows, você vai colocar a quantidade de linhas que ele vai possuir. Eu posso colocar 10, por exemplo. E também você tem o atributo calls, em que você vai colocar a quantidade de colunas, né? Isso é óbvio. Então tá aí, ó. Executando o nosso código. Olha só como agora ficou maior. Então, o text area, tá? Você faz da forma que você quiser. Observa que para o text area, na verdade é um campo memo no caso, você tem que colocar o argumento de fechamento. Então, olha só, uma coisa interessante. Aqui no text area, você, como eu falei agora há pouco, você é obrigado a delimitar essa região, né? Você abre a tag e você tem que fechar a tag. Quando nós criamos o input type text e o password, para que colocássemos valores padrões aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos dentro da propriedade value. Se eu tentar colocar aqui a propriedade value para um text area, se tentar fazer isso, você observa que não vai ter nenhum efeito, né? Por quê? Até porque esse componente não tem essa propriedade value. Então, se você quer colocar um texto dentro dele, é o seguinte, é só você digitar o texto. Executando, olha só, tá? Então, é só você digitar o texto. Então, o texto que você digitou aqui, depois
né, do jeito que você digitou aqui, ó, vem para cá, tá certo? Do mesmo jeito que você fez. Então, aqui o texto área. Se você der um espaço aqui, ó, do jeito que você fez aqui, vai vir para cá, tá bom? Por isso que a gente tem que delimitar essa região, ó. Por isso que eu tenho aqui que dizer até onde é o texto área. Senão, se a gente não fizesse isso, o HTML meio que ia se perder um pouco. Então já vimos o texto, tá aqui, ó, cadê? Já vimos o texto e já vimos o texto área. Vamos agora então ver Vamos ver então agora as listas de opções. As listas de opções são aquelas caixinhas de combo box, quando a gente abre tem umas opções lá, que é chamada de um select, né? Então eu coloco aqui, ó, select, eu quero criar as listas de opções. Ó. Select name, sempre eu tenho que dar um nome para o meu componente. Ó. Toda vez eu tenho que dar um nome para ele. E esse nome tem que ser único. Aqui eu coloquei igual, mas se eu fosse fazer uma programação aqui, isso aqui já ia dar um problema, porque ele não ia saber qual dos dois. Então você tem que colocar de preferência um componente único. Se você vai programar, para cada componente você coloca um nome diferente. Então aqui, ó, select name, você vai colocar aqui qualquer nome, vamos colocar aqui cursos, né? Coloca aqui cursos. Então nós fechamos aqui, ó. Então aqui eu fiz o seguinte, ó. Quando eu digo select name, eu criei um curso. Vamos ver como ficou aqui. Tá aqui, ó. Só faltou eu dar o BR bem aqui. Toda hora eu esqueço. Ó, tá aqui, ó, meu componentezinho, ó, sem nadinha. Mas já está criado. Basta isso aqui para criá-lo, ó. Mas só que até agora eu ainda não fiz nada dentro dele. Aí, justamente, você vai criar os option, né? Option. Aí você vai... Justamente, esses options são as opções, seriam os itens, né? Para quem vem do Delphi, então é o itens, é com a propriedade, como se fosse a propriedade itens de um combo box. Aqui eu estou colocando algumas opções com os nossos cursos. Tá bom, chega. Executando. E aqui eu tenho agora, ó. Observa aqui, você vê bastante. Esse textiário aí está muito grande. Eu vou colocar ele para 20, está muito grande. Opa, eu botei, aqui fica 40 mesmo. Aqui que eu tenho que diminuir. Colocá-la aqui para 5 totalmente. Tá aí. Tá? Então tá aí. Então esse foi a propriedade option. Como eu falei, a gente não está programando. Então quais são os argumentos desse comando? Os argumentos deles são o size. Vou só mostrar aqui o size, o que ele faz antes de acontecer. Observa aqui uma coisa. Observa que aqui tem poucos componentes. Eu vou repetir a lista para ficar mais. Certo. Vamos ver aqui. Ó, então agora a lista tem muito, certo? Então, quando eu coloco aqui essa opção size, vou colocar aqui size igual a 4. Você vai ver o efeito já já. Olha só. Então, quando eu coloco size, ó, observa que eu já modifiquei. Agora, esse componente, ele já não é mais flexível, né? Ele não vira mais como box. Aqui, para quem vem do Delphi, passa a ser um list box, certo? Quando você coloca a opção size, você modifica ele e agora ele não passa mais a ser, ó, ele não passa mais a ter essa aparência. Opa, não salvei, né?
passa a ter mais essa aparência aqui, tá? Por quê? Porque você já delimitou a quantidade de itens que você quer que apareça por vez, para que o Windows mostre, ó, tá? Se você precisar, tá aqui. Uma outra coisa que você pode modificar também é colocando aqui a opção Multiply. Essa opção Multiply vai fazer com que você, através da tecla, ó, eu estou pressionando a tecla Shift, aliás, a tecla Ctrl, e aí você faz múltiplas opções, o que não é nem um pouco aconselhável fazer. Tá? Então, de preferência, não utilize essa opção Multiply, de preferência. Então, tá aí. Vou tirar aqui também esse size. Então, se não ficou claro para você, por exemplo, se eu quiser 6 elementos sendo mostrados, aí eu coloco aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, acho que agora ficou claro. Observe que quando eu venho aqui no meu formulário, ó, observa que o elemento que eu deixei por último selecionado, ó, vem sempre o primeiro selecionado. Se eu for agora e for executar, observa que o primeiro é selecionado. Se você quiser marcar uma opção padrão, basta você colocar, eu vou, por exemplo, colocar o último Firebird como sendo o elemento que está selecionado. Então, só eu vou colocar aqui a opção Selected. Quer dizer que ele está selecionado. Olha só. Então, tá aí, ó. Observa, ó, o último Firebird, certo? Então, se você quiser outra opção selecionada, é só você colocar. Coloca aqui o banco de dados. Coloca Selected. Essa opção não faz absolutamente nada. Só para você colocar como valor padrão. Não retorna nada. Tá aí, ó, banco de dados. Certo? Então, opção Selected. Outra opção aí, atributo ainda desse componente Select é o atributo Value. A opção Value. Essa opção Value aí, na verdade, ela vai especificar o valor da opção que foi retornada ao servidor. Então, se não for definido, o nome da opção é enviado ao servidor. Ou seja, você pode ter aqui uma opção, ó, value 1, 2, 3, 4, 5, que aqui na verdade criou uma array. Né? Se você não definir a opção value, por exemplo, value 1 igual a lógica, value 2, então se você não definir, o valor que você colocou aqui será o aceito na hora que você for enviar esses dados para algum lugar. Aqui não vai dar para a gente fazer isso não, mas na hora que a gente estiver estudando PHP vai dar, porque aí lá a gente vai pegar o valor. Tá? Então aqui a gente só precisa conhecer. Então acredito que nós já fizemos aqui todos o estudo do Select. Vamos então agora passar para os botões de rádio, o rádio button. Os botões de rádio também eles utilizam o input type. E aqui a gente vai explicar aqui uma coisa bem bacana, ó. O input type. Então, ó, o input type a gente já viu como no formato texto, password, e aqui agora a gente vai ver um outro tipo, que é o tipo rádio. Se você não sabe o que é um rádio button, aqueles botõezinhos que você só tem uma opção, né? Você não pode alternar entre um ou outro, só tem uma única opção. Aqui é interessante nós observarmos o seguinte, eu vou tirar aqui esses... Olha, então aqui vai ficar o seguinte. Então eu tenho aqui, ó, o input type, o nome dele é rádio, no caso rádio, né? Aqui no nome eu vou colocar o nome dele como sendo linguagem. Coloco aqui a linguagem. Aí aqui eu tenho que atribuir para ele um valor qualquer. E aqui eu coloco o Delphi. Esse BR aqui sai daqui. Vou deixar Aí aqui eu venho aqui, eu vou já explicar isso aqui melhor. Ó, rádio name, ó, isso aqui tem que ficar
Isso aqui tem que ficar igual, tá? Porque senão, isso aqui porque fazem parte do mesmo grupo. O que vai mudar é aqui, 2, 3 e 4. Aqui no caso, vou colocar como sendo o Java. Aqui eu vou pôr o PHP. E aqui eu vou pôr o HTML. Vamos ver lá o nosso programa como ficou. Tá aí, ó. Deixa eu só tirar daqui e pôr um BR bem aqui. Então, opa, é porque eu acho que eu não salvei aqui, eu acho que deve ter sido isso. Vamos ver aqui. Não, não veio, né? Não quer descer, então deixa, né? Fazer o que, né? Obrigado não. Então aqui, ó, Rádio Button. Observa que eu só posso ter uma única opção por vez. Agora uma coisa interessante, ó. Aqui, né? Eu alterno entre um e outro. Agora eu vou criar um outro desse aqui. E aqui, ao invés de colocar assim, eu vou tirar o E, só para fazer diferente, o mesmo valor. Espera aí, deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu botar aqui um BR, que é para ver se dá um espaço no outro. Agora deu. Observa só. Aqui, ó, eu tenho dó. Por que eu posso selecionar dois aqui? Porque esse aqui faz parte de um grupo. Eles estão no mesmo grupo. E esse aqui estão em outro grupo, tá? Então é por isso que eu posso selecionar. Se eu colocasse aqui para cada um nome diferente aqui, ó. Observa que eu estou tirando uma letra de cada um. Se eu colocasse para cada um uma letra diferente, eu podia selecionar todos eles, ó, porque aqui ele não estaria no mesmo grupo. Então é importante que você sempre deixa o name igual. Por quê? Porque se você não colocar o nome igual, eles não vão fazer parte do mesmo grupo, logo eles não vão ser um rádio group, né? Então tá aí. E essa é a grande coisa que você tem que observar. E outra coisa, a propriedade value dele também você tem que colocar. É obrigatório você colocar para definir qual é o valor daquele rádio button. E aqui é o texto, né, que vai ser apresentado, vai ser mostrado para o usuário. Você também poderia ter feito assim, né? Colocando aqui um BR, ó, ficando dessa forma. Agora eu não consigo entender por que esse aqui não quer sair daqui. Tudo bem que eu respeito a opinião dele e tal, mas ele não quer sair. Entendi por que ele não queria sair. Porque eu não tinha fechado aqui, né? O Selected, ó. Fechei agora. Abri aqui, ó. Ficou daqui para cá. Então fechei o Selected, aí ele saiu. Muito bem, por isso que ele não queria sair. Ó, então tá aí, ó. Aqui, ó, você alterna entre um e outro. Então esse aqui, quando eu executo o meu programa, se você quiser que um valor padrão seja marcado ao aparecer na página, então você pode vir aqui e colocar, vamos colocar aqui a opção PHP, por exemplo. Ó, você pode colocar a opção Checked, tá? Colocando a opção Checked, ó, já estava marcado, né? Então vou tirar daqui, colocar HTML, por exemplo. Atualizar, ó, na hora que eu atualizo, ó, imediatamente aparece, tá? Então se você precisar colocar uma opção marcado, só colocar o Checked, que aí ele vai entender esse como, claro, você só pode colocar Checked para um, porque ele só marca um por vez. Então esse aqui foi o rádio button, né? Agora nós vamos ver o checkbox. O checkbox é parecido com o rádio, mas ele tem uma diferença. Então aqui, ó, ele tem a mesma estrutura, é o input type também. Você vai colocar aqui checkbox,
checkbox, faltou o B aqui, né? Checkbox para cá, aqui, aqui e aqui. E aqui ele vai ter o name, só que ele não vai ter essa opção aqui, value não. Certo. Então vamos executar e ver o que aconteceu lá. Ó, aqui é diferente. Aqui você tem mais de uma opção para você marcar. Você já deve ter preenchido formulários e o formulário tem mais ou menos isso. Assim, né? O texto diz assim: deseja receber notícias. Opa, notícias do site, alguma coisa nesse sentido, né? Aí geralmente tá aqui, ó, checked. Executando, ó. Então tá, às vezes eu recebi notícia do site marcado, sim, você pode desmarcar. Então esse foi o... Então nós vimos aqui, ó, então você pode observar que você tem um input type para texto, password, rádio e checkbox. E finalmente nós vamos agora ver aquele que é responsável por toda a programação, que é o nosso botão, né? O botão também é um tipo de input. Então você vai pôr aqui um botão, o input dele é chamado de submit. Submit. Quando você coloca submit, você está querendo dizer que é um botão. Aqui você vai colocar o name também, se você quiser, e o value. Essa opção value, aqui ele já não vai ter esse texto aqui fora, ele vai ter simplesmente aqui, ó, value igual a enviar, processar ou coisa parecida. Ó, tá aqui o botãozinho, enviar, tá? Apertar nele, não acontece absolutamente nada porque nós não programamos ele. Então tá aí, ó, o botão submit. Esse botão submit serve para enviar os dados, né? Depois que clicar nesse botão, é aqui que vai passar o método post. Depois que eu clicar aqui, aí que é acionado a opção action no formulário, que aqui no caso não está programado. Mas tem um outro tipo de botão, que é um botão que cancela as coisas, né? O botão que apaga tudo, que é o reset. Deixa eu pôr aqui. Apagar. Vamos lá então, ver como ficou. Aqui no caso eu não vou dar o BR não. Ficar um do lado do outro. Pronto, ó. Observa aqui, ó. Eu vou colocar o texto qualquer. E aqui ele coloca tudo no seu... Quando ele, na verdade, quando eu digo que ele vai apagar, não quer dizer que ele vai apagar. Significa que ele vai colocar tudo no valor padrão que estava. Todo mundo volta ao valor que estava, tá? Então não é que ele vai apagar. Ele, na verdade, ele vai apagar. Ele seria cancelar. Seria melhor dizer assim. Seria cancelar a operação. Está aqui, ó. Vou selecionar esse, selecionar todo mundo. Quando eu pressiono ele, ó, ele volta para os valores padrões antes do botão ser pressionado. Então é isso que ele faz. O botão reset. Existe ainda um outro tipo de botão, aliás, um outro tipo de input que ele na linguagem HTML ele não tem nenhum sentido. Mas no PHP, e nós vamos utilizar isso, ele passa a ter bastante sentido, que é justamente os dados ocultos. Que dados ocultos são esses? Então eu vou colocar bem aqui um botão não, cadê? Tá aqui, ó, um texto, e vou colocar bem aqui, só para constar, ó, se eu colocasse aqui, ó, observa que ele apareceu. Agora vamos imaginar o seguinte,
Imaginemos que aqui seja um formulário. Esse formulário tem uma série de opções de banco de dados, de uma série de coisas aqui, e que eu vou precisar dessas informações quando eu pressionar esse botão aqui. Onde que eu vou guardar essas opções? Eu posso guardar em variáveis? Posso. Mas se você não quiser guardar em variáveis, se você quiser que essas informações fiquem guardadas, tipo no processamento de alguma coisa, você pode então criar alguns componentes, caixa de textos escondidas, ou seja, ocultas, de forma que esses dados ele não se mostre para o usuário, mas na hora que nós formos processar a informação, o servidor vai pegar essa informação e facilita para o programador, né? Tipo assim, na proporção que ele está fazendo as coisas aqui, você pode programar algumas coisas, então, de repente, isso é bem viável. Numa consulta, quando você clica aqui no botão, ao invés de você armazenar isso numa variável, você armazena em um determinado componente. Então, isso é bastante útil. Como eu falei, aqui no HTML, isso aqui não vai ter muito sentido. Mas no PHP vai ter. E eu faço questão de mostrar porque nós vamos utilizar lá no PHP. Então, como seria criar isso? Você colocaria, então, aqui, ó, input type. Ó, aqui você observa que ele existe. Tá bem que ele. Input type. Aí eu vou colocar, ao invés de text, eu vou colocar... Você que pega código pronto, vocês que pegam código pronto aí de outras pessoas em HTML, você já deve ter se deparado com essas monte de coisa aqui e não sabe o que isso aqui de que isso aqui se trata, né? Por isso que a gente está fazendo assim, passo a passo, para você familiarizar. Aí aqui, do mesmo jeito. Mesma coisa, aqui isso aqui eu não preciso, né? Porque eu não vou interagir com o usuário, eu não vou precisar disso aqui. Coloca o tamanho padrão e observa que é o seguinte, ó, ele é um input type, só que ele está oculto, certo? Eu vou executar aqui, ó, e aqui ele desapareceu, mas ele existe e ele está bem aqui, só que você não está vendo, certo? Aí o que que acontece? Quando eu for manipular essas informações, eu posso pegar a informação que está guardada aqui como se fosse um input normal, como se fosse um dado desse aqui, né, que você está vendo. Então, normal, normal, normal. Só que são informações que não interessa para o nosso usuário, mas interessa para nós programadores para o processamento. Então você viu aqui que a utilidade do header, né? do caixa de texto escondido, é meramente para o programador e não para o usuário. Da mesma forma, se você clicar aqui, ó, nesse botão, ó, observa que aqui ele vai dar um refresh na página, ó, ele sai, né? Porque ele está, na verdade, ele é um submit, ele está colocando esse formulário para ser submetido, né, a alguma coisa. Então a ação vai ser executada. Existem também alguns botões que ele não faz esse efeito, né? Ele não, como é que se diz, digamos assim, ele é um botão normal, que vão simplesmente servir para nós clicarmos como qualquer outro, sem que, para isso, ele saia daqui e processe a informação. Como é que você consegue fazer isso? Eu não sei se eu fui claro. Eu vou pegar aqui, vou copiar esse código. Ó, você vai colocar aqui, ó, o input type, você vai colocar o nome button. E o value, você vai pôr assim, qualquer coisa aqui. Botão clicável. Quando eu executo aqui o meu código, olha só, a diferença, ó. Aqui, ó, eu processei, né? Aqui, ó, se eu modificar aqui, vou modificar aqui alguma coisa. Eu coloquei aqui, ó, processa alguma coisa, né? Nos dois, alguma coisa acontece. Quando eu clico aqui, ó, observa que não acontece nada. Então, se você precisar trabalhar isso aqui, seria uma programação no lado do cliente. Então, aqui, quando você submete isso aqui, você está fazendo uma programação do lado do servidor. Assim como esse, assim como esse. Aqui seria um botão em que você vai aplicar o efeito da programação no lado do cliente. Então, para o cliente, para a pessoa, para o usuário, ele não tem muito efeito. Mas, para a gente, pode ser bastante utilidade. Provável que a gente utilize ele lá na frente, na programação do PHP.
Bem, e assim nós terminamos então o nosso estudo de formulários. Nós não vamos programar absolutamente nada, apenas mostrar como se faz. Certo? Então vamos então agora para a próxima aula e terminarmos o nosso estudo de HTML. Se você quer, aliás, vamos então para a próxima aula terminar o nosso estudo de PHP. Espero então você nos exercícios de PHP. Nós vamos fazer bastante exercício relacionados com o formulário. Na verdade, nós vamos usar mais o texto, né? E o botão. Mas é isso que nós vamos utilizar. Mas era preciso que você conhecesse toda essa lógica aqui, esse formulário, para que a nossa aula possa ter um conteúdo melhor e fique mais fácil de você compreender. Espero então você na próxima aula.